Bom dia. Opa, bom dia. Uhum. Aula de Sociologia, primeiro ano, página 133. A experiência política ditatorial brasileira e o movimento das diretas já. Um, o segundo movimento opõe-se ao primeiro, diretas já, né? É uma abertura a um país ao qual nós nos encontramos hoje, um país que vive uma democracia, né? Isso é claro, constitucionalmente. Não sei se dá para colocar praticamente, na prática, né? Mas, enfim, é um país democrático. Tá? Vamos falar um pouco, então, sobre o que foi esse processo da ditadura militar, um golpe, né? Sem sombra de dúvidas, no, na primeira metade da década de 1960, ou seja, século passado, mais precisamente em 1964, se não me engano, 13 de agosto de 64. Não sei se aqui precisa bem certinho. Não, mas se eu não me engano é isso. Né? É essa data, 13 de agosto de 64. Então vamos ver o que é isso e que sociologicamente, de que forma que a sociologia acompanha esse fato, né, na nossa história, que até hoje repercute, né, tem uma repercussão nas ciências sociais, na história, na sociologia mesmo, né? Ou seja, todo o âmbito da escola de humanidades ainda traz para os dias de hoje esse assunto, né? Esse momento da nossa história que foi um momento muito delicado, primeiramente, né? Um momento de extrema violência, e quando nós falamos de extrema violência, nós falamos de ambos os lados, tanto dos militares quanto da oposição a eles, né? Então, peguem a apostila na página, então, 134, então, nós vamos fazer uma leitura e eu vou explicando a vocês. E vou desmistificando algumas coisas também, né? Porque a história, ela é contada sobre pontos de vista, né? E quando você se propõe a historiar, né? A escrever a história, você não está ou não fica imparcial. Você toma partido dela. E boa parte do que nós temos a respeito, né, desse momento foi escrito pelos ditos subversivos ou pela esquerda, né? Até porque esse movimento de subversividade, subversivo, em 60, na década de 60, era um movimento intelectual. Então, não pensem que era um movimento revolucionário que vinha das ruas, do cidadão que não tinha informação, do cidadão que do povão, vamos colocar assim, né? O povão, como sempre, serviu de escória, né? Serviu de escória para apoiar esse movimento revolucionário. Não tenho dúvidas do que eu estou falando, né? É um movimento intelectual que vai bater de frente lá com os militares. Então, vamos desmistificar algumas coisas para entender essa passagem da nossa história, né? Podemos só romantizá-la, como foi feito muitas vezes, né? Tem uma série, não só, né? Primeiramente, muitos livros foram produzidos, muitos artigos, né? Muitos estudos dentro das academias, né? Principalmente nos anos 80, foram feitos.
filmes foram produzidos, novelas, minisséries, todos, né, com uma forte, né, acusação contra o governo que se estabeleceu ditatorialmente em 64. Todos. Inclusive, né, maioria deles acusando, né, os militares ali de extrema violência, né, dessa extremidade, a tortura, tá? A morte. E realmente, né, estão certos. Só que temos que ver também o outro lado, né? A esquerda também, ela agiu violentamente também. Só para vocês terem, né, só para deixar claro aqui, eu não sou nem direita e nem esquerda aqui, principalmente quando eu sou professor, quando estou fazendo o meu trabalho aqui. Eu tento a imparcialidade, né, e mostrar o que se aproxima mais da veracidade. E hoje, com as fontes que nós temos, né, com a informação que nós temos, né, o acesso à informação que nós temos hoje, nós podemos, né, fazer um estudo comparativo e mostrar, né, as realidades ou as possíveis realidades que aconteceram, certo? Então não é só isso não é só a direita, a esquerda também agiu, né, de uma forma violenta, ela também matou, ela também torturou, tá? E vamos ver também que, né, a parte do governo ditatorial, parte do governo militar, também, né, não agiu expressamente também de má fé, né? Afinal de contas, nós temos que ver que essa relação, esse fato, esse acontecimento, não está ligado só a dois extremismos, e sim ao país todo. Então, nós temos que, de uma certa forma, né, olhar isso com um senso crítico, com um senso mais crítico, não com o senso romancista, né, romantizado, né, porque muitas vezes, né, nós olharmos, né, com uma forma mais romantizada, ou seja, olhar pelo foco do cinema, né, muitas vezes nos permite perpetuar erros, né? Vou dar um exemplo para vocês, bem toscão, mas vou dar um exemplo para vocês, né? Se pensar, por exemplo, que a Idade Média foi de dragões, castelos, né, reis, rainhas, né, os povos, né, os súditos desses reis, dessas rainhas, né, apoiando aquilo, né, apoiando a serem submissos, né, e não é, a Idade Média é totalmente diferente daquilo que nos passa, daquilo que um desenho chamado Shrek nos passa. É diferente, então existem diferenças, tá? E essas diferenças, elas são postas bem para a realidade, né, com interpretação. Nós temos que interpretar o passado para trazer para cá, né? E temos que tentar colocar o passado na realidade de uma forma mais próxima ao acontecimento, o que aconteceu, né? Porque, como eu falei para vocês, é comum né, dar cor aonde não existe cor, né? Falar ou dizer ou escrever, né, a história como você quer que ela seja, ou que ela foi, como você quer que, né, o teu desejo de que o passado tenha acontecido daquela forma. E não é bem assim, tá? Então, na página 134 lá, nós temos lá o começo lá.
O processo histórico de construção da cidadania do Brasil esteve constantemente atrelado aos projetos e interesses das elites econômicas. Entenderam aqui? Olha, o processo histórico da construção da cidadania no Brasil esteve constantemente atrelado aos projetos e interesses das elites econômicas e políticas. Raramente vinculou-se a um projeto coletivo, ou seja, povo, com ampla participação social e inclusão. Povo. Né? Então, todo o processo de construção que nós conhecemos no Brasil está ligado ao quê? Ao poder, de quem tem esse poder. Dessa forma, os direitos, de um modo geral, sempre foram pensados como concessões paternalistas ofertadas por grupos dominantes ao restante da população. Então, essa frase que começa caracteriza bem, tá? O antes e o depois desse momento que nós vamos estudar, que é a ditadura militar. Tá? Vamos colocar lá. Se, por exemplo, um exemplo bem, né, bem básico. Se a ditadura militar, né, o acontecimento, ou o que aconteceu naquele momento, fosse tão, ou foi tão, né, trouxe mais malefícios que benefícios, né, então hoje, deveríamos estar avançado economicamente bem mais do que aquele momento. Eu acho que isso não foi, eu acho que isso não aconteceu. Principalmente no momento onde há uma oposição, né, a oposição àquele momento, à ditadura militar ou à direita, né, posteriormente tomou as rédeas, né, da administração brasileira, e vocês viram no que aconteceu. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou sendo partidário aqui. Eu estou mostrando as coisas como aconteceram. A história do Brasil está aí para vocês provarem. Vocês podem entrar lá em qualquer youtuber, historiador lá, a não ser, claro, né, que ele seja tendencioso. Daí uma coisa. Agora, se a pessoa para pensar e olha o nosso passado, vai ver e vai analisar exatamente o que o escritor está falando aqui, tá? O povo brasileiro nunca teve participação efetiva ao que lhe compete, ou seja, a seus direitos. Primeiro, que ele não conhece seus direitos. Ou melhor, ele conhece um pouco os seus direitos, o que ele não conhece é seus deveres. Para que o mundo, para que o Brasil, para que o nosso Brasil mude. Tá bom? É isso que eu vejo, é desse ponto de vista que eu vejo. O pouco que se conhece do direito, ele pende, né, o indivíduo pende a pensar exatamente como a elite, né? O que é? Se eu tenho um pouco de autoridade, de autonomia dentro desse Brasil que é praticamente quase terra de ninguém, né? É uma minoria que manda. Se eu tenho uma certa autonomia aqui, eu me sobressaio dos outros. Né? Eu me enxergo conforme aquele que está no poder. É muito característico aonde isso? Na política, meu. Característico na política. Tá? Quem chega ao poder, né, a primeira coisa que faz é pensar em si. É pensar em si próprio, né, e não no outro. Primeiramente, ele visa os seus interesses. Depois que ele vai pensar no povão, depois que ele vai pensar em quem o elegeu. Isso é característico, cara. Isso eu não estou mentindo. Né? E como vocês podem ver, eu não estou fazendo apologia a ninguém. Apologia a partido nenhum, de forma alguma. Né? Até porque eu falei que se eu não sou, eu não tenho, não acredito nem na direita nem na esquerda, porque realmente não merece meu respeito. Tanto uma quanto a outra são podres. Tanto uma quanto a outra visam os seus interesses. Tanto uma quanto a outra, tá? Extinguem
o povo da participação política, né? Então é isso daí, na minha opinião. Então não adianta, o que nós temos na história aqui, só um minuto, é uma repercussão, né, de acontecimentos, é uma repercussão na história do Brasil, uma repercussão de acontecimentos de 500 anos, tá? Essa distância que nós temos do povo com relação ao poder, dá para nós transfigurarmos na distância que tinha o Brasil de Portugal. Portugal chegou aqui, dominou, explorou, tirou tudo que tinha, acabou, administrou lá fora, e depois, quando não mais lhe servia aqui o país, voltou para lá. Seus governantes ficaram lá, voltaram para lá. Tá, isso estou falando lá na independência, 1822. Né? Sempre há, dentro desse panorama, dentro dessa história, alguém que se importa. Então, não dá para generalizar. Né? Eu não acredito, né, na política, mas eu sei que dentro da política, um ou outro tem a capacidade de fazer algo melhor do que nós temos, só que não tem, não pode agir. Um ou outro faz alguma coisa, muitas vezes por debaixo dos panos, né? Porque não pode fazer, né? Não pode mostrar o quanto o poder pode beneficiar as pessoas. Quanto alguém pode trabalhar para as pessoas. Então, nosso distanciamento entre povo e político, né? Pessoa comum e política, pode se transfigurar, pode se entender da mesma forma que foi lá em Portugal com o Brasil, na colonização. É isso que é uma referência que eu faço, só para exemplar, né, um pouco esse nosso assunto aqui. Então, pautado nesta visão, né, de que nós somos dominados, né, e esse domínio diz respeito diretamente a interesses das elites socioeconômicas. Olha aí, ó, o historiador José Murilo de Carvalho deu um excelente, talvez um dos melhores historiadores, um dos historiadores mais respeitados e renomados do Brasil, tá? Apesar de, né, ele ter uma posição política que eu particularmente não concordo muito. Acho que o historiador não tem que ter uma posição política, né? Ele tem que ser neutro, pelo menos enquanto escreve história, né? Pelo menos quando ele trabalha a história, mostra a história, né? Trabalha o que o passado através de fontes tem que ser ponderado. A partir do momento que você você se coloca, né, diante né, de uma conturbada história do passado, você toma partido e muitas vezes você influencia erroneamente. O historiador não tem que ter partido político, né? Ele tem que ser neutro, pelo menos pelo menos quando trabalha a questão da história. Então, ó, pautado nesta visão, o historiador José Murilo de Carvalho desenvolveu a ideia de estadania, pois muitos dos nossos direitos seriam concebidos como fruto de uma concessão relativa ao Estado feita de cima para baixo, e uma população muitas vezes desinteressada da coisa pública, né? Que é o que é, né? Por que a população é desinteressada da coisa pública? Porque você faz com que isso aconteça, tá? Por exemplo, países como Suécia, Suíça, Estados Unidos, né? Estados Unidos temos que pautar aí, porque alguns estados dentro dessa união, né, dos Estados Unidos no continente norte-americano, alguns estados dentro dessa união, mas países
que né, o mundo classifica como países de primeiro mundo devido ao seu desenvolvimento econômico e social, no ensino fundamental, Alemanha, né, no ensino fundamental e no ensino médio, tá, se trabalha, no ensino fundamental se trabalha as premissas, né, da sociologia, né, da relação da sociedade com política. No ensino médio se trabalha a Constituição, direitos e deveres, que é muito bom deixar claro, né? No Brasil é crime. Não estou brincando que é crime, mas é quase um crime, né? Você trabalhar a Constituição, né? Que é a base de todo o nosso direito e dever. Né? O que você faz? Você tem uma abertura para se falar de dever, de direitos. Deveres quase nem tanto, né? Não tem isso. Ultimamente isso foi muito claro, né? Ficou muito claro dos movimentos. A gente estava vendo os movimentos sociais, não estávamos vendo os movimentos sociais? Então, os movimentos sociais são imperativos quando eles falam sobre direitos. Eu tenho direito, blá, 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 blá. E o dever que está por detrás daqueles direitos também tem? Tem, mas não se fala. Né? Se omite isso, né? Eu penso nos meus direitos e nos direitos dos outros, como fica. Que não pensam igual a você, e é natural isso acontecer. Porque se nós vivemos numa democracia, nós temos a liberdade de expressão. E eu tendo a minha, tá? Eu tenho que pensar na sua. É um dever meu. Esse dever se chama respeito. E aí, como é que fica? Então, os movimentos sociais que ocorreram no Brasil, principalmente, tinham muitos direitos, né? Mas os deveres eles não fizeram em casa, será? Até o dever de casa, cadê o dever de casa, né? Não é? Então, bom, primeiro, eu estou falando sobre Constituição do Estado brasileiro, né? De se entender a Constituição do Estado brasileiro. Mas nós não entendemos nem nossa própria história. Né? Por quê? Porque nós temos, né, uma educação sucateada, extremamente sucateada, pobre, entende? Com professores mal preparados. Professores mal preparados. Com uma estrutura educacional, né, sob vigília. Tá? E eu não estou falando só, não estou falando de política aí, né? Os caras, isso aconteceu porque tem muita gente, isso eu lembro, né? Lembro não, mas tem muito historiador da esquerda que fala, nós não temos uma educação porque houve a censura na ditadura militar e coisa e tal. Né? Houve, realmente. Nem tudo você podia falar, nem tudo você podia trabalhar numa sala de aula, nem tudo, né? Mas o básico você poderia. Né? O que é o básico? Né? Noções de política, filosofia, sociologia, história, isso tudo se trabalhava. Os colégios não deixaram de trabalhar isso. Agora, se você fala sobre censura, ou se fala sobre a importância da sociologia, da história ou da filosofia, eu trago para vocês aqui uma fala por exemplo, da presidenta, né? Dilma Rousseff, né? Um pouco antes dela perder o poder, né? Numa entrevista na parte de manhã no Jornal da Globo, né? Em que eu estava no colégio esperando entrar para dar minha aula, né? Isso um pouco antes de 7h30 da manhã. E eu escutei
E tem gravado isso também. Eu escutei e vi a presidenta, né, questionar, quando eles falaram sobre a questão da educação, ela questionar o porquê, ou melhor, qual a importância tem filosofia e sociologia para o ensino médio. Deveria, aquilo não tem importância nenhuma, devia tirar. O povo brasileiro tem a necessidade de português, língua portuguesa e matemática. Né? Então, e aí, como é que fica? E isso recente, né? Nós não estamos falando de 1964, 68, que foi o AI-5. Nós estamos falando de um posterior a isso, estamos falando de uma pessoa que a estrutura da sociologia e da filosofia foi a base para o partido político que ela representava, e estava lá, né, pensando, falando, né, que não tem importância o povo, quase seria assim, não tem importância o povo pensar, né, o povo tem que decorar, não tem isso, né, decorar tabuada, decorar lá, né, a língua portuguesa, né, entendeu? Mais ou menos por aí, por isso que eu não acredito nem em uma e nem em outro. Mas isso é assunto para a próxima aula, beleza? Até amanhã, amanhã é sexta. Até amanhã, amanhã nós continuamos nossa discussão aqui, dando continuidade à nossa matéria aqui. Tchau.